Boa noite, meus alquimistas. Boa noite a todos e todas. Como estamos nesse domingo? Tudo certinho? Estão me escutando bem? Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa noite, iniciados. Boa noite. Dogon, Valéria, José, Terezinha, Fernanda, Marcelo, Maria, Eduardo, Leandro, Geraldo, boa noite a quem tá chegando agora. Boa noite, Matheus, João, Miguel, Patrícia, Priscila, Max, Rita, Maria, Jean, Alex, Ângela. Boa noite, gratidão, Thiago, Alessandra, Rafa, Cool Cat. Boa noite a todo mundo aí que tá chegando, gente. Ramam, Sérgio, Célia, Rita, Teresa, Alexandra. Que alegria ver todo mundo aqui, gente. Que alegria ver todos vocês em mais essa live. Que alegria ver todos vocês nesse nosso domingo de puros ensinamentos herméticos. Boa noite a todos, boa noite a todas. E como é que estamos nesse domingo? Estão pedindo se eu estou bem? Estou ótimo, tá? É só uns pequenos ajustes aí, né? Falando sobre o tal do vírus aí da pandemia, tudo depende, né? Cada pessoa tem um efeito e tudo mais. Mas enfim, gente, eu estou bem, espero que vocês estejam bem. E hoje temos um assunto que realmente é de causar. Né? Hoje vamos falar sobre a lei que muda a nossa realidade. Hoje vamos falar sobre a lei de causalidade do hermetismo. Todos terão contato com o vírus, exatamente. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre o vírus e tudo mais, mas por hora estou bem, tá tudo certo. E vamos começar essa nossa live. Vamos aos poucos fazendo uma meditação. Deixa eu ver se eu consigo, gente, botar uma música aqui. Que a produção tá me pedindo para botar músicas nas meditações. Só que eu não estou conseguindo mexer aqui nas... Vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir hoje. Cadê? Aqui. Vamos ver se eu consigo botar uma musiquinha que seja nos alto-falantes. Estão ouvindo alguma coisa? Boa noite a todos e todas que estão chegando agora. Boa noite, meus alquimistas. Agora sim com uma musiquinha de fundo pra gente criar esse nosso estado mais meditativo. Mas essa música tem muitas batidas, vamos lá. Vamos escolher aqui uma outra. Essa aqui, essa é boa. Pra gente fazer a nossa meditação. Então vamos lá, minha gente. Boa noite. Então vamos fazer a nossa pequena meditação, gente. Vamos lá. Vamos sentar de forma confortável, coluna ereta. Fechar os nossos olhos. E adentrar essa vibração. Trazer a nossa consciência para o estado de presença total.
Vamos respirar profundamente. E vamos sentindo as vibrações. Vamos sentindo os pulsares e as vozes do deserto nos chamando. Vamos sentindo a sabedoria hermética, completando o hexagrama nessa sexta lei. Rumo às causalidades, rumo às manifestações causais da nossa vida, às cocriações com esse universo. Então, nessa nossa travessia pelo deserto, é importante ficarmos atentos. Porque no deserto as pegadas se apagam com o vento. Então fiquem próximos do guia, fiquem próximos da sabedoria. Não deixem que ela se esvá. Não se percam nos porquês. Não parem para pensar. Continuem caminhando. Continuem atravessando o deserto da sua consciência com total plenitude e firmamento no agora, com essa presença ancorada, passo a passo. Estamos nessa nossa busca para fazer a travessia do nosso deserto, para chegar à nossa terra prometida, para estabelecermos o nosso reino, para estabelecermos a Nova Jerusalém em nossos corações. Então respirem profundamente, ancorem as suas presenças. E vamos à nossa aula da causalidade. Vamos começar a nossa aula, então, meus alquimistas, falando a respeito do sexto princípio, princípio de causalidade. Nesse nosso sexto princípio, a gente vai ver o que causa e o que não causa na nossa vida. Nesse nosso sexto princípio, veremos que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Então, nessa vibração, a gente vai vendo que tudo tem uma causa e todas as causas têm um efeito. Tudo nesse nosso universo, ele vem por um princípio, tá bom? E quando a gente fala em universo, recapitulando nossas aulas, a gente fala principalmente sobre a totalidade desses
planos manifestos, né? Quando a gente fala nisso, eu quero que vocês retomem o primeiro princípio dessa nossa maratona das 7 leis herméticas. O todo é mente, o universo é mental. Então, para que exista criação, precisa existir criador. Para que exista um criador, precisa existir a criação. Então, nessa dicotomia, né, a gente vai vendo que tudo que está em cima é como que está embaixo, na nossa segunda lei, tudo que está dentro é como que está fora. Então, dentro dessa correspondência, a gente vê que somos a imagem e semelhança desse Criador, mas em grau menor. Como diz a lei das vibrações, que tudo vibra, né? Todas as vibrações vão ter graus, todas as vibrações vão ter níveis e esses níveis estão dentro de uma única natureza. Então, a gente vê que existem polaridades e essas polaridades nos mostram os contrastes da manifestação. E através dos contrastes da manifestação, a gente vê que tudo nesse universo tem os seus ritmos, que foi a lei que vimos ontem. Então, nesses ritmos de fluxos e refluxos, cima, baixo, esquerda, direita, tudo tem suas marés, tudo tem oscilações compensadas e os paradoxos podem ser reconciliáveis. A gente vê que todo esse universo, ele pode e ele é uma manifestação causal, cíclica, rítmica e harmônica com a manifestação da mente do todo. Então, só uma recapitulação geral aqui das nossas leis até a gente chegar nessa lei que é muito pontual, que é a verdadeira lei que vai nos separar os que são causas e os que são causadores nesse universo. Então, quero começar essa nossa reflexão de hoje, essa nossa lei de hoje, falando que tudo tem seu efeito. Então, sabendo que tudo tem um efeito, a gente agora tem que banir da nossa vida a postura de casualidades e aceitar a causalidade da vida. Então, como é que funciona isso, minha gente? Quando a gente bane da nossa realidade a postura de que não existe um acaso, não existe o acaso na nossa vida, a gente assume a responsabilidade da causalidade. A gente assume que os nossos atos geram efeitos e não só os nossos atos, mas outros atos de outras pessoas, enfim, de organizações maiores e graus maiores, conseguem causar efeitos na nossa vida e no próprio planeta em si. Então, vendo isso, a gente começa a ver que você aqui não está vendo essa aula por acaso. Você não está aqui por acaso, meu alquimista. Você está aqui por uma sincronicidade do universo, como eu costumo falar. Esse termo de sincronicidade é dito pela primeira vez por Carl Gustav Jung. É o famoso Jung que todo mundo já deve ter ouvido falar, que tem a sua teoria da psicologia analítica, né? Em divergência, muitas vezes, com as teorias de psicanálise freudianas, a gente vai ter a psicologia analítica, que vai nos trazer não apenas a nossa consciência, como também os universos dos arquétipos, os universos do inconsciente coletivo, que a gente já vai ver aqui, ou também nas nossas próximas leis. Então, na nossa próxima lei, né? Que é a última e para fechar com chave de ouro, a lei de gênero. Então, na lei de hoje, vamos ver as causalidades que vão nos fazer assumir a responsabilidade da nossa vida e, consequentemente, a responsabilidade do nosso futuro. Ou seja, vai nos permitir ser aquilo que a gente almeja ou não. Ou escolher ficar no plano dos efeitos, no plano da zona de conforto, no plano das limitações. Então, vamos lá, minha gente. Vamos ver como funciona essa tal de causalidade. Então, em primeiro plano, gente, a gente começa a ver que existem, deixa eu vir aqui para o slide, cadeias de causas observáveis e invisíveis. Então, quando eu digo isso, gente, eu quero dizer que existem
cadeias, né? Correntes de causalidades, manifestações. Vamos retomar o princípio que vimos e construímos, né, ao longo dessas nossas aulas da pirâmide. Então, a pirâmide com o olho que tudo vê, né? Ela vai ser do uno para as polaridades. E conforme vai polarizando, conforme vai fazendo as oscilações rítmicas de vibração, ela vai se expandindo e os polos vão se distanciando. Então, dentro dessa pirâmide, existem vários planos dessas causas, né? E a gente pode ter causas observáveis e causas invisíveis. Então, como é que funciona tudo isso? Quando a gente vê que existem causalidades e que a gente pode observar algumas delas, né? As causalidades observáveis que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, que são causalidades humanas, causalidades da natureza, né? Causalidades de ciclos, de relacionamentos, de como você age, da sua própria mente diante do plano, que isso é observável para algumas pessoas, mas para outras não, né? Que aí entra toda a ideia daquilo que você está vibrando e tudo mais. Mas enfim, eu vou estar explicando um pouco melhor isso aí daqui a pouquinho. A ideia aqui é que você tenha consciência de que existem níveis de causalidades. E dentro desses níveis, a gente chega num certo grau de causalidade onde ela vira uma causalidade invisível. Você não consegue ver com os seus 5 sentidos, digamos assim. Você não consegue sentir esse plano de causalidades, mas ele está ali. Ele age em nível nanomolecular, ele age em nível subatômico, em nível que a gente sequer consegue definir com a nossa ciência moderna. Esses planos de causalidades, essas cadeias de causalidades invisíveis, são aquilo que a nossa física moderna vai começar a chamar dos planos quânticos, né? Onde as menores partículas observáveis começam a sumir e a vir no plano em questão de segundos, conseguem transpassar os véus do espaço-tempo. Então, existe todo um efeito aí muito sutil que a gente está começando a engatinhar agora na física moderna e que isso começa a explicar por que que o nosso universo é do jeito que é, por que que a nossa vida é do jeito que é, por que que a gente se organiza, e, enfim, existe toda uma cadeia de consequências das nossas ações. Então, aquilo que você está fazendo hoje, que é uma causa observável, mas que muitas vezes está invisível à tua consciência, aos teus olhos, ela vai ser justamente aquilo que vai definir lá na frente, na sua linha do tempo, né, no seu plano de momentos da sua vida, aquilo que vai ser ou não o seu futuro. Então, tenham em mente isso nesse primeiro momento, tá bom? Então, aqui eu quero trazer justamente a ideia de efeito de ampliação da vibração em ambas as polaridades, tá bom? Então, sabendo que existem cadeias de causas observáveis e invisíveis, eu quero que vocês tenham plena consciência de que existe o efeito de amplificação da vibração em ambas as nossas polaridades. Então, opa, só um minutinho, aí. Esse efeito de amplificação da vibração, ele vai ser justamente aquilo que vai ligar todos esses planos, todas essas cadeias, todas essas amplificações de ressonâncias harmônicas, né? Vai justamente ser o amplificador da música da nossa vida. Então a gente viu que para fazer uma música a gente precisa conhecer as escalas, né, de vibração, a gente precisa conhecer as notas e dessas notas escolher as notas certas, escolher as vibrações corretas para se fazer uma harmonia. E dessa harmonia precisa existir o ritmo de ela existir e não existir, existir e não existir, de estar dançando nessa nossa harmonia da nossa vida para surgir a nossa música. Então aqui, meus alquimistas, a gente começa a ver que
esse plano de harmonias, essas causalidades, todo esse aspecto, ele pode ser amplificado, tá? Então existe o efeito de amplificação dessas vibrações que a gente escolhe para a nossa realidade, para a nossa vida. Então, esse efeito de amplificações de uma forma positiva, da polaridade positiva, né? Que edifica o nosso ser, que sublima as nossas virtudes rumo à totalidade, à unicidade do todo, a gente consegue perceber que quanto mais a gente sublima essas nossas virtudes, como a gente já viu, como fazer isso nas outras leis, a gente começa a amplificar de forma exponencial as nossas vibrações. Então, num primeiro momento vai ser muito difícil, você não vai conseguir direito, você vai, sabe, vai ser um exercício doloroso, sair da zona de conforto, criar novos padrões para sua vida, realmente sair do zero, né? É o mesmo princípio de um motor. Então, para o motor arrancar, ele precisa gastar mais força. Para ele começar a girar, né? Para a roda começar a girar, precisa de uma força, né? Precisa de um impulso, uma vontade para ela começar a andar para frente. E aí, depois, ela vai engrenando e a própria força do giro dessa roda, né? Vai gerando todo o movimento e aquilo vai ficando cada vez com menos atrito e vai fluindo, vai no flow, vai amplificando essas vibrações. Só que, da mesma forma, também existe o efeito de amplificações negativas, que muitas vezes a gente cai nesses efeitos, a gente cai nessas zonas de conforto, a gente cai nesses paradoxos, né? E aí a gente fica se auto-sabotando, a gente fica criando emoções negativas, a gente fica entrando num estado de eu não posso, eu sou vítima, eu não consigo porque eu não tenho a oportunidade, sabe? Não interessa o que você cria de desculpa para a sua vida. Se você quer, você dá um jeito. E presta atenção nessa frase, se há um caminho, se há uma vontade, há um caminho. Então eu vou repetir, se há uma vontade, há um caminho, meu alquimista. Não se ponha de vítima. Não se ponha num estado de autossabotagem. Se ponha num estado de causador da realidade, de manifestador. Porque alquimista é aquele que vai lá e faz. Não é aquele que fica lá só pensando, só, sabe, divagando nas ideias e fica no plano mental. É aquele que vai para o plano físico e atua. Manifestação. Manifestar no plano da ação. Então, lembrem-se disso, tá bom, gente? Onde há uma vontade, há um caminho. E esse nosso conceito, ele vai nos trazer toda uma ideia de que existe, então, os efeitos, né, positivos e os efeitos negativos. E a gente vai ver nesse desdobramento da lei de causalidade de que tem sim como a gente manifestar esse plano causal na nossa vida. Tem como manifestar o que você quiser, tá bom? Então, o próximo conceito que eu quero que você entenda é esse aqui. Que uma coisa não gera outra idêntica, mas dá condições para outra existir. Então, quando a gente fala isso, minha gente, a gente está dizendo que uma coisa não pode gerar outra idêntica, por mais que essa coisa, esse fato, essa pessoa, esse ser vivo, ele dá condições para outra existir. E eu gosto de usar o exemplo da nossa própria mãe, né? A gente, quando fala na ideia de uma causa gera um efeito, a gente muitas vezes entra numa dicotomia de que essa causa gera um efeito exatamente igual, exatamente na mesma proporção, né? Ou seja, se a pessoa, sei lá, investe tanto de tempo, ela vai retornar com tanto de ganho ou de qualquer coisa que seja. Mas não é bem nessa proporção que as coisas funcionam nesse universo. E aí que tá uma virada de chave que muitas vezes as pessoas não entendem e acabam ensinando errado para outras pessoas, né? Com essas famosas lei da atração e tudo mais, que o pessoal fala, não, vai lá, visualiza, mentaliza e aquilo vai vir, né, para você assim, como se fosse
um estalar de dedos, um passe de mágica, mas o passe de mágica está justamente nessas questões que eu vou estar falando aqui para vocês. Então, quando a gente diz que uma coisa gera outra, que uma coisa não gera outra idêntica, mas dá condições para ela existir, a gente pega como exemplo a nossa família. Então, quando a gente vê que os nossos pais são diferentes de nós, a gente vê essa lei aplicada, tá? A gente vê que nós não somos o efeito das causalidades dos nossos pais. Isso tanto fisicamente, né, no nosso aspecto físico, como também no nosso comportamento, como também na nossa força de vontade, porque as coisas, elas dão condições para que outra se crie, mas não dão essa similaridade. Da mesma forma, por correspondência, também é com o plano do todo. Por isso que somos imagem e semelhança ao todo, mas não somos iguais, idênticos ao todo. Então, ser a imagem e semelhança, semelhante não quer dizer igual. Eu quero que vocês tenham essa consciência. Então, quando uma árvore também cai um fruto na terra, ela não vai gerar outra árvore igual, jamais. Jamais vai gerar outra árvore igual, mas vai dar condições para que essa outra existência possa vir à tona, tá bom? Então, a ideia é que a gente entenda que existem esses degraus de manifestação, né? E essas cadeias, melhor dizendo, de manifestações, a gente não vai gerar um efeito exatamente igual à nossa causa. A gente tem... Por que isso, gente? Porque não existe somente a nossa causalidade. Se a gente estivesse no vácuo, no nada, e fizesse assim, esse som iria eternamente, né, indo para frente. Mas a ideia é que existe a nossa causalidade, existe a causalidade dos nossos irmãos e irmãs que também estão aqui nesse plano, existe a causalidade da natureza, existe a causalidade de todas as forças, de toda a ideia espiritual, de todas as entidades da ordem oculta que rege tudo isso, e a ideia é que a gente não tem o controle absoluto de tudo isso. E é interessante para a gente ter um panorama assim, de que a ideia aqui é usar o efeito borboleta. Quem aí já ouviu falar no efeito borboleta? Escreve aí para mim. Quem já ouviu falar no efeito borboleta que eu quero ver? Porque o efeito borboleta é muito interessante, né? O efeito borboleta vai nos dizer que o bater das asas de uma sutil borboleta lá no outro lado do mundo pode gerar uma consequência enorme aqui onde nós estamos hoje. Então, quando a gente diz isso, a gente está dizendo que uma borboleta lá no Japão, vamos pegar esse exemplo, né? Uma borboleta lá no Japão pode bater as asas e nesse bater de asas, sei lá, vamos pegar um exemplo menos óbvio, né? Que normalmente o pessoal usa, que pode gerar uma vibração e aquilo gera uma onda que atravessa o oceano e pode gerar uma tsunami, enfim. Mas a ideia é que esse bater de asas pode ter distraído o carinha lá do AliExpress que você compra, né, da China. Então vamos dizer, né, a borboleta estava na China, bateu as asas, distraiu o carinha do AliExpress que estava botando a sua encomenda lá no caminhão, lá no navio, enfim, que seja. Esse navio saiu sem a sua encomenda, chegou aqui no Brasil, vai vir um negócio tudo errado, ou não vai vir nada, ou se perdeu. Então, existe uma cadeia de consequências, ou vai ser entregue aqui um negócio totalmente aleatório que não vai condizer com os seus planos, com suas expectativas, e aí você vai ficar frustrado por causa daquela borboleta que bateu as asas lá na China. Então, a ideia aqui é de que existe toda uma cadeia de consequências, todas juntas, tá? Então, existem vários pêndulos indo para um lado e para o outro, polaridades e tudo junto, misturado, e não é uma coisa só, não é esse
negócio bonitinho que a gente costuma ver por aí, de que, não, você vai mentalizar e aquilo vai vir para você e tudo mais, porque se fosse assim, gente, a gente teria milhões de ganhadores na Mega Sena, a gente teria um monte de gente de sucesso nesse mundo sem fazer absolutamente nada, só pensando e visualizando, né? Então a ideia não é essa, tá? A ideia é que existem as causas físicas e as causas mentais. E também eu quero que vocês peguem, por exemplo, o exemplo de um jogar de dados, né? Quando a pessoa joga dados, será que é uma casualidade os números que vão sair naqueles dados? Será que depende da pessoa ou depende da sorte? Então não depende da sorte. Se você prestar bem atenção, existe todo um plano de manifestações que vai ser a força que você está largando o dado, vai ser o ângulo, o spin do dado que você acabou largando, o movimento da sua mão, a gravitação em cima da força do dado. Então, se você parar e passar semanas calculando todos os efeitos relativos que vão estar ali em cima dos dados, você vai achar as causalidades que estão gerando isso daí, tá bom? Então, a ideia aqui é que, realmente, gente, existem vários e vários planos de causalidades, mas não existe o acaso, não existe essa coisa que simplesmente... o cara deu sorte e aconteceu. Ou a pessoa ficou milionária do dia para a noite. Não existe tal coisa, tá bom? Então a ideia aqui é que existem causas físicas e causas mentais. E quando eu digo isso, quero trazer para a luz da consciência de vocês de que existem então essas causas externas e causas internas. Existem as causas que são aqui dentro e as causas que são aqui fora. Existem as causas que vêm até você e as causas que saem de você. Então, nessa polarização da própria causalidade, a gente vê que essa força que move tudo isso, ela é, num primeiro momento, uma força mental, mas ela também são forças num estado já físico que podem mudar a nossa realidade, tá bom? E entrando nessas causas físicas e mentais, também quero pedir uma coisinha para vocês. Vocês que são co-criadores das suas realidades, alguns irmãos e irmãs já mais avançados no caminho, outros mais iniciantes, mas todos com interesse, com a vontade, vocês buscam causar no seu plano mental? Vocês prestam atenção naquilo que vocês mentalizam, nos pensamentos que vêm até a sua mente? Será que está alinhado os seus pensamentos, os seus planos da causalidade com aquilo que vocês almejam? Vocês já pararam para pensar nisso daí? E quais são os planos que vocês estão causando? Quais são as sequências de pensamento que vocês estão causando nas suas vidas? Tá bom? Então, comecem a pensar nisso daí também. Porque quando a gente cria a consciência disso, a gente percebe que o cara que morreu atropelado por um caminhão, ele causou isso de certa forma na vida dele. Que uma pessoa não vai chegar simplesmente e vai acontecer o negócio, vai acontecer uma tragédia. Sempre é uma série de causalidades. Às vezes a pessoa acordou, bateu com o dedinho do pé na quina da cama, já começou o dia de mau humor. Aí ela foi, né, o efeito borboleta. Aí ela foi, chegou no trabalho, não sei o quê, vários estresses, vários problemas. Aí a cabeça dela já estava confusa, ela estava pensando lá, agindo aqui. Aí ela foi, pegou o carro, foi estacionar, raspou no pilar lá da garagem, já ficou mais braba ainda. Aí, quer saber, não vou andar de carro, vou andar de a pé mesmo. Aí foi, e quando foi atravessar a rua, tava com a cabeça tão cheia de coisa, não tava no momento do agora e não prestou atenção e passou no lugar errado, na hora errada. Então, tem muito disso que acontece e a gente nem percebe, porque escapa ao nosso plano mental. E a gente vai criando essas ondas vibracionais e aquilo vem. Uma hora a conta vem, tá bom? Então, lembrem-se disso.
A gente tem, então, outro conceito que eu quero adentrar aqui com vocês sobre o livre-arbítrio e o determinismo. A gente tem livre-arbítrio, mas existe também o determinismo. O determinismo vai ser justamente aquilo que é determinado pelo todo para a nossa vida. É o nosso karma, é o nosso dharma, é aquilo que vem para nos determinar o que é e o que não é. Então, o que é determinismo? Determinismo é você entender que existe uma lei, existe algo que determina a realidade como a gente vê ela e como a gente também não vê ela muitas vezes. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de você escolher dentre as opções que se apresentam aí na sua frente no universo, né? Nos planos de causalidades da vida. Então, o livre-arbítrio vai ser justamente quando a gente tem várias oportunidades, várias opções, e a gente escolhe dentre elas com o nosso livre-arbítrio. Então, eu quero pedir para vocês, o que vocês acham que domina, o livre-arbítrio ou o determinismo? Qual que é a realidade dos fatos? Será que o universo é determinado e não tem como você mudar nada? Ou será que através do seu livre-arbítrio você consegue mudar o seu futuro? Ou seja, será que o seu futuro já está escrito nas estrelas ou você consegue escrever o seu próprio futuro? Então, sobre isso, a gente já entra numa reflexão, né, de que existe uma liberdade ou será que não existe liberdade? A liberdade é aquilo que vai nos libertar dos planos causais alheios. Então, a ideia de liberdade, minha gente, ela é bem complexa e eu já vou estar falando sobre ela. Mas a ideia aqui será que você realmente é livre para fazer o que você quer? Será que você realmente é livre para escolher dentre todos os planos que se apresentam diante de você? Eu vejo que o determinismo nos mostra que tudo está determinado, né? O futuro já está escrito nas estrelas, digamos assim. Os ritmos da vida estão determinados. A gente nasce e a gente morre. Isso é um fato. É inegável dizer que a gente faz uma passagem física, né? Então, existe um certo nível de determinismo imutável. Mas agora, onde é que entra o livre-arbítrio nessa nossa escala de determinismo? O livre-arbítrio entra quando a gente escolhe nascer e a gente escolhe morrer. E às vezes esse livre-arbítrio vem antes de a gente nascer e às vezes vem durante a nossa vida. Quando você escolhe ter hábitos não tão saudáveis, quando você escolhe literalmente tacar o foda-se para tudo e todos, quando você escolhe várias coisas que não condizem com o alinhamento dos planos mais sutis, você está escolhendo aproximar essa passagem, digamos assim, esse plano de morte, né, do determinismo para a sua vida. Então, quando isso funciona da mesma forma para coisas positivas, então está determinado que você tem um propósito nessa vida. Está determinado que você tem uma missão nessa vida. E agora, qual que é a missão? Qual que é o propósito? Como é que eu chego lá? Você chega lá mais brevemente ou mais longemente quando você consegue justamente trazer para o seu plano da consciência, para o seu plano mental e escolher as coisas corretas para aquele momento. Então, vamos lá. Chegou domingueira, todo mundo tá lá querendo, sei lá, assistir um Netflix, assistir um filminho, ficar de boa, não quer pensar em nada, né? A maioria das pessoas tá lá nesse movimento de ciclo, nesse movimento de massas, nesse movimento de manadas, né? De que segunda-feira é um dia ruim e de que domingo é um dia depressivo porque é o dia de ressaca do sábado. Então, as pessoas perdem a sua capacidade de escolher porque elas vão conforme
a causalidade das massas. E a gente já vai estar falando sobre isso, tá bom? Mas agora eu quero que vocês tenham plena consciência de que vocês estão aqui porque vocês escolheram por livre-arbítrio. Foi apresentado para vocês 2 pílulas, uma do canal Alquimia das Artes, que iria mostrar a realidade dos fatos e mostrar como vocês podem cocriar a sua realidade. E existe justamente uma outra que vai mostrar para vocês que existe o Faustão, existe o Netflix, existe a opção ficar na zona de conforto, não se esforçar, economizar energia e se lamentar, se pôr como vítima, porque segunda é segunda e segunda-feira está determinado que é um dia ruim, que é um dia que não vale a pena a gente fazer nada, então por isso eu vou ficar me lamentando no domingo. E aí você foi lá e descartou essa opção, escolheu a pílula do Alquimia das Artes, você foi lá e escolheu mudar o seu destino. Então você aproximou um pouquinho mais perto da sua realidade aquilo que é a sua missão de vida, o propósito dessa encarnação que está determinado. Então, dentro disso, quero trazer outra reflexão aqui para vocês. O que é a lei? Já que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, como a gente já viu. Porém, nada escapa à lei. Então, o que é a lei, meus alquimistas? O que é a lei? E eu vou dizer para vocês o que é a lei divina. O que é a lei de verdade, não o que é a lei do ser humano. A lei não é código penal. A lei não é aquilo que alguém decidiu que é a lei. A lei com L maiúsculo, prestem atenção nesses ensinamentos. A lei com L maiúsculo é justamente a lei do todo. É a lei da ordem. É a ordem das causalidades. É a nossa pirâmide, é o topo da nossa pirâmide. Essa é a lei. A lei determina a manifestação como ela é. Então, pela lei, a gente tem gravidade, tem força eletromagnética, tem, enfim, várias forças que regem a totalidade da manifestação. E também, pela lei, nós temos a nossa organização evolutiva kármica. Então, a lei do todo, representada muito bem pelo nosso querido arcanjo Micael, né? Por essa espada da lei. Mostrei essa pedra porque essa é a pedra de Micael, tá bom? Então, nessa espada da lei, ela vai descendo os planos e vai mostrando toda a manifestação. Então, essa é a lei que a gente muitas vezes não percebe, e a gente tem o caos e tem a lei, que são as polaridades da manifestação, tá bom? Então, dentro desse caos e dentro dessa lei, a gente vai ver que a lei é aquela que nos eleva adiante ao todo. O caos também é importante e ele serve para nos quebrar dos nossos padrões velhos e nos mandar para a lei. Então, para que serve caos e para que serve lei? O caos bagunça as estruturas para que possa se reorganizar de uma outra forma, de uma forma mais precisa, de uma forma onde você assume a responsabilidade da sua vida. E o que é responsabilidade? Meu querido alquimista, quero que você preste muita atenção. O que é responsabilidade na vida? É a habilidade de responder aos fatos, às causalidades que acontecem na sua vida. Então, responsabilidade é a a habilidade de responder aos fatos que acontecem na sua vida, às causas que acontecem na nossa vida. Então, quando a gente assume a responsabilidade, a gente está assumindo o aspecto de lei. A gente está assumindo que se algo ruim acontece comigo, é porque naquele momento eu estava nessa vibração, nessa ressonância. Então, não existe mais vitimismo, não existe mais autossabotagem, não existe mais eu não consigo, eu não posso, eu não tenho oportunidade. Vai lá e dá um jeito, porque existe uma outra frase que eu também gosto muito, que é a seguinte, gente. Os astros inclinam
mas não determinam. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que existe toda uma força cósmica universal que inclina o ser humano a ser de tal jeito. Ou seja, quando a gente diz, eu sou do signo de Gêmeos, eu tendo a ser de tal jeito. Mas a determinação final, a palavra final é minha. A palavra final é do meu coração, é da minha vontade, como a gente vai ver em bastante profundidade dentro do nosso treinamento fechado, que eu logo vou estar falando em detalhes para vocês. Então, essa verdadeira vontade, ela exclui todos os outros desejos passageiros que vão e vêm, vai para um lado e para o outro, para cima e para baixo e não leva a lugar nenhum. Então, a ideia é seguir a vontade para seguir essa lei maior, tá bom? E dentro dessa nossa lei maior, a gente vai ver que existe então, outras questões muito importantes, tá bom? Que são as seguintes. Quanto mais próximo do teu centro, mais tu poderás gerar causas positivas na sua vida. Quanto mais nas beiradas, mais você será a causa de outras coisas. E aí, eu quero vou trazer aqui para vocês um ensinamento oriental. Meus queridos alquimistas, vou trazer para vocês aqui um ensinamento da espada da lei. Dessa espada que é uma espada de samurai. Por que eu trouxe aqui para vocês uma espada de samurai, uma katana? Para que vocês entendam que a espada da lei tem uma lâmina só, não tem duas. Ela tem um lado só. E por que eu trouxe essa espada, meus queridos alquimistas? Porque a espada, a representação do samurai, vai nos mostrar que temos a nossa arma na mão. Nós temos a nossa espada na mão, meus alquimistas. E essa espada da lei, ela pode ser usada conforme a nossa vontade. A gente determina conforme a nossa vontade aquilo que a gente quer ou não fazer, aquilo que a gente quer ou não cortar, os inimigos que a gente vai derrotar ou os inimigos que a gente não vai erguer a nossa espada. E eu quero falar também sobre essa espada da vontade, da verdadeira vontade, no nosso curso fechado, hermeticamente fechado. Eu vou desvendar aí alguns mistérios da espada da lei para vocês, mas por hora eu quero que vocês tenham essa consciência de que a espada da lei, ela justamente tem uma lâmina só, não tem duas, tem um lado só que corta, o outro não, tá bom? Por que isso também? Porque só tem uma vontade, não tem duas. Então, minha gente, meus queridos alquimistas, então, sobre o mito do Rei Arthur, que eu vi que vocês estão falando aqui também, o mito do Rei Arthur, eu quero falar em mais detalhes também dentro do nosso curso fechado, para a gente estar realmente entendendo o que é esse mistério, tá? Brincadeiras à parte, mas é um mistério muito profundo, é um mistério que realmente muda as chaves aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá, minha gente. Quando eu digo para vocês que quanto mais próximo do seu centro, mais você poderá gerar causas positivas, eu quero dizer que você, estando alinhado na retidão, na lei, na ordem, na força de Micael ali, na retidão dessa ordem mesmo, você consegue penetrar os véus. A espada penetra profundamente. E é esse o ponto. É você ter a sua espada mental completamente afiada para penetrar profundamente nos véus de causalidade. E tendo essa espada afiada, você vai entender a verdadeira liberdade, que é liberdade é sinônimo de obediência às leis do universo e assim se libertará das leis menores do mundo moral. E a gente já vai estar vendo um pouco melhor essa frase, mas nesse momento eu quero que vocês compreendam, meus queridos alquimistas, meus queridos samurais, né? Eu quero que vocês compreendam que liberdade não é você fazer tudo o que você quiser a todo momento, não é você fazer e desfazer e, enfim, ir e vir.
é você respeitar as causalidades maiores para agir nas causalidades menores, como a gente vai ver amanhã. Mas a ideia, o exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é justamente o exemplo da mesa. Como assim o exemplo da mesa? O que é o exemplo da mesa? Exemplo da mesa é o seguinte, gente. Imaginem uma mesa de 4 pernas, tá bom? Tem a parte de cima e tem as pernas dessa nossa mesa, né? As pernas dessa nossa mesa são aquilo que nos sustentam. Então, imagine que você é uma estatueta em cima da mesa. Então, tá lá você, uma estátua em cima de uma mesa de 4 pernas. E aí, cada uma dessas pernas, na nossa metáfora, ela vai representar justamente um aspecto da nossa vida, seja um financeiro, relacionamento, social, o que for, tá? Então, existem 4 aspectos que sustentam o nosso plano, os 4 elementos, tá bom? Que eu não quero adentrar em detalhes aqui. Se corta uma dessas pernas da mesa, opa, ela já ficou bamba, talvez não caia, mas ela tá ali, né? Então, puf, quebrou o aspecto de um relacionamento, né? Ficou bamba a nossa mesa da nossa vida. A nossa estátua que estava lá sendo construída, sendo edificada, ela já está pendendo para os lados, né? Qualquer movimentação já abala o nosso emocional. Então, nesse momento, você está abalado porque a sua estátua estava sendo sustentada pelas 4 pernas dessa mesa. Agora, além do relacionamento, além de tomar um pé na bunda, você perdeu o emprego. Aí já era. Aí a pessoa desaba. Aí a pessoa cai, né? Cai no mundo, vai lá, enfim, cai nessa mesa da vida. E aí cortou 2 pernas, caiu a mesa, se foi. Porque como é que a pessoa não vai cair nesse nosso exemplo da mesa? Ela não vai cair se existir um fio de sustentação de cima para baixo. Então, se a estatuazinha que somos nós, em cima da nossa mesa, estiver sustentada não só pela mesa, mas também por um fio que liga o de cima ao de baixo, o éter, exatamente, o todo, a conexão maior, a gente não vai cair. Pode desabar a mesa, pode cair tudo, pode ir abaixo tudo aquilo que a gente construiu, mas se a gente tiver a conexão, a gente não vai cair. A gente vai ficar na sustentação dessa totalidade, a gente vai ficar na sustentação das leis maiores. E é esse o exemplo que eu quero trazer aqui para vocês também sobre a ideia, gente, de respeitar as leis maiores, as leis do todo, para estar livre das leis do mundo moral, né? Para estar livre das leis menores. Então, fazendo isso, a gente começa a entrar no campo de causalidade e karma. Aí a gente começa a entrar num campo mais sério. Aí a gente começa a entrar justamente naquilo que separa os homens e os meninos, os iniciados dos profanos, as mulheres, as guerreiras, das princesas nos seus castelos. Então, a ideia aqui é que a gente começa a causar na nossa vida e isso impacta de uma forma kármica. Então, se você viu a aula de ontem, você viu sobre a roda de Sansara, você viu sobre a roda da fortuna, você viu sobre a roda da vida, a roda dos karmas e dharmas e tudo mais que existe nessa nossa manifestação. Quando a gente começa a assumir a postura de causalidade, de causadores e não de causas, de efeitos de outras coisas, a gente começa a entrar nesse domínio do nosso próprio karma. Então, nesse domínio do nosso próprio karma, a gente começa a transcender o nosso karma. A gente começa a ver as dificuldades, as sombras, a gente começa a nos libertar, nos aceitar num primeiro momento, para depois trabalhar tudo isso e aqui dentro lapidar a nossa pedra. Pegar a nossa espada de samurai com vontade única e lapidar a nossa pedra. Então, fazendo isso, a gente começa a fazer a alquimia da vida. A gente começa a fazer a alquimia de libertação das cargas que a gente já viveu em outras realidades, em outras vidas, em outras linhas do tempo, que são
todas elas questões kármicas, questões que você veio para trabalhar, tá bom? Então a ideia é que o plano da liberdade, né, a causalidade traz a liberdade por causa disso, porque você, sendo um causador, você se liberta de muitos karmas e também de aspectos socioculturais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que eu vejo muito claramente. Eu sou do Rio Grande do Sul, como vocês já devem perceber pelo sotaque e tudo mais. Eu sou do Rio Grande do Sul. Aqui, o povo é chucro, o povo é grosso, o povo é machista. E esse é um aspecto sociocultural que existe, é uma realidade aqui, entende? Então, aqui é mais uma coisa que, digamos assim, eu tive que dar uma trabalhada e estou ainda no processo de trabalhar, porque a gente nunca acaba esse processo, né? Se a gente acabar, é porque acabou a ideia aqui de estar vivo, evoluindo e tudo mais. Então, nesse meu processo, né, de lapidar essa minha pedra, de lapidar esses aspectos socioculturais, eu assumindo a causalidade da minha vida, eu assumindo as rédeas da minha vida, da minha carroça da vida, eu consigo, não é por aí. Não vou seguir as causalidades socioculturais impostas pelo meu povo. Não vou seguir toda essa ideia, às vezes muito bairrista, né? Porque o Rio Grande do Sul também é um dos únicos estados que teve guerra civil aqui dentro. Então, a ideia é que existe todo um bloqueio, né? Todo um senso de que esse é o meu lugar e eu não arredo o pé daqui, sabe? Então, tem toda uma questão e tudo mais sociocultural. Então, esse é um exemplo meu, mas que todo mundo aí vai ter. É a mesma coisa que dizer, todo nordestino é preguiçoso. Não, gente, não é todo nordestino que é preguiçoso. Às vezes existe toda uma questão cultural, né? Toda uma coisa assim que criam, ou às vezes, tipo, todo pessoal do Rio de Janeiro, todo carioca é malandro, quer passar perna e não sei o quê. A maioria pode ser, mas existem aqueles que vão além dos aspectos socioculturais. Assim como todo gaúcho é machista. A maioria, sim, mas nem todos. Existem aqueles que superam o aspecto sociocultural também. Existem aqueles, por exemplo, às vezes... enfim, gente, acho que já tá bom de exemplo, né? Senão, às vezes vai cutucar a ferida de alguém, a gente não quer fazer isso, né? Mas a ideia é que quem assume a responsabilidade da sua vida está além do plano das causalidades alheias, seja elas da sua família, seja elas do seu meio, do seu bairro, da sua escola, seja elas do seu trabalho, seja elas do seu estado, da sua cultura, do seu país, ou até mesmo do próprio planeta em si, do rumo que o planeta está indo e não da naturalidade. E aí também entra um conceito muito importante que eu quero falar rapidamente aqui para vocês, sobre normalidade, sobre moda e sobre o que é natural. Então, muitas vezes a gente confunde o que é natural com o que é normal. O que é normal não é natural muitas vezes, né? Na nossa cultura, nos nossos padrões globais, é normal a gente ter aí um monte de hábitos ruins, a gente ter uma vida orientada para o consumo, uma vida orientada para o materialismo. É normal, mas será que é natural? Não é natural. O caminho natural é o caminho hermético. O caminho natural é o caminho da essência, o caminho da raiz. Literalmente, o caminho raiz é o caminho natural, que vai de contra as normalidades e que vai de contra as modalidades, né? A moda. O que é moda? A moda é um ciclo. A moda é uma normalidade cíclica. Então, prestem atenção também nisso, para fugir desses planos de causalidades cíclicas. E continuando aqui a nossa aula, agora eu quero trazer para vocês essa reflexão que eu quero que vocês prestem novamente atenção, que é: liberdade é sinônimo de obediência às leis do universo, assim se libertando das leis menores do mundo moral. Então, minha gente, nesse nosso quesito de liberdade, eu quero que vocês reflitam o seguinte. Eu quero que vocês parem agora, respirem profundamente, que a gente vai entrar numa reflexão muito importante aqui. Agora chegou o momento de se libertar das correntes que amarram vocês.
Então, vamos lá. Liberdade é sinônimo de obediência às leis do universo, às leis do cosmos, às leis do todo, assim se libertando das leis menores do mundo moral, do mundo humano, as normalidades do homem. Então, nessa vibração, né, nessa vibração alquímica, eu quero falar para vocês assim sobre a questão de ser livre. Muitas pessoas percebem ou entendem liberdade como fazer aquilo que quiser, ter tudo aquilo que quiser, ir e vir quando quiser, enfim, fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Então, será que isso é liberdade de verdade, minha gente? Será que essa é a liberdade que a gente tanto fala? A liberdade, o livre-arbítrio, está ligado ao determinismo de forma paradoxal. O livre-arbítrio, a liberdade verdadeira de poder escolher, está ligado com a obediência às leis do todo. Então, nesse paradoxo, entenda quem for capaz, a gente é livre quando a gente obedece às leis de cima e atua nas leis de baixo, como a gente vai ver amanhã na nossa lei de gênero. Mas a ideia que eu quero deixar aqui para vocês é de que as leis morais, a moralidade, a ética, né, humana, ela é falha. A moralidade entre bem e mal existe um abismo, entre céu e terra existe um abismo. Então é nesse abismo que eu quero que vocês compreendam que é ali que existem várias correntes. E no momento que você entende liberdade como fazer algo, como ter algo, como você poder ir em algum lugar ou não, você está criando correntes para a sua vida. Por que que eu digo isso? Porque você está focado no algo. E como a gente viu na primeira lei hermética, o todo é ilimitado. O todo não é algo, ele é tudo. E nessa totalidade ele mostra a liberdade. Então, quando a gente diz que se eu fosse livre, eu iria para as Bahamas e ficaria tomando meu gin com tônica na beira da praia sem fazer absolutamente nada, nós não estamos sendo livres. Nós estamos nos condicionando a um estado de mente. Nós estamos nos condicionando a uma zona de conforto um pouco mais luxuosa. Mas isso não é liberdade. Liberdade é poder fazer aquilo que o plano divino, a lei divina, nos determina para fazer nessa encarnação, nessa vida, nessa passagem, tá bom? Então, nesse fractal de vida que você está vivendo agora, você está determinado a cumprir uma missão. E essa missão, meu alquimista, é essa missão que eu quero te ajudar a você cumprir. Eu quero que você realmente levante a sua espada da lei. Eu quero que você adentre nesse exército de luz e crie a consciência de que é respeitando a lei de cima que você se liberta das leis de baixo. É respeitando aquilo que é determinado pelo todo que você se liberta dos seus desejos e você conquista a sua espada da vontade. E é pensando justamente nisso, gente, pensando justamente em você que está querendo levantar sua espada e realmente conquistar as coisas na sua vida com a sua vontade e não ficar se divagando pelos desejos alheios, que eu quero falar para vocês sobre o treinamento que eu estou preparando e que, sério, gente, é justamente nesse ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Porque esse é o momento de separar os profanos dos iniciados. Esse é o momento de separar os curiosos dos buscadores da verdadeira vontade. É aqui que eu quero que você entenda uma coisa, meu alquimista. Essa jornada foi uma causalidade que eu preparei para preparar as pessoas que realmente precisam adentrar nesse exército de luz, nessa consciência mais elevada. E pensando nessas pessoas, eu fiz um treinamento hermeticamente fechado, onde eu falo justamente sobre essas leis e essas coisas que nos libertam das leis morais do mundo, das causalidades alheias. E é nesse treinamento
que é a chave da sabedoria oculta, que eu te ensino a ser o próprio mestre da sua vida. Só que dessa vez, que eu já vi que tem muitos alunos aqui da chave da sabedoria oculta, dessa vez eu vou fazer uma versão nova, uma versão totalmente única, totalmente exclusiva para os buscadores herméticos, que vai ser a chave hermética. Então, eu quero falar um pouquinho aqui para vocês. Nesse nosso treinamento fechado da chave hermética, eu vou mostrar em quatro aulas exclusivas, além das aulas que já existem na chave da sabedoria oculta, eu vou te pegar na mão e te elevar até aonde eu consigo. Eu vou te mostrar como você pode se libertar de tudo isso conhecendo os mistérios herméticos, tá bom? Conhecendo aquilo que veio antes do Antigo Egito. Na nossa primeira aula, gente, deixa eu abrir aqui para vocês para falar em detalhes aqui para vocês. Então, na nossa primeira aula, eu vou mostrar para vocês sobre o batismo do coração no vaso da sabedoria. Essa vai ser a nossa primeira aula. Então, dentro desse batismo do coração, primeiro eu quero mostrar para vocês todo esse aspecto do mistério do coração, mistério crístico. O que é crístico? Vem de coração, vem do cristal, o cristal do nossa essência. E é aí que entra a lapidação da pedra, a lapidação do cristal que o alquimista tanto fala. É justamente isso, é justamente aquele que busca lapidar o seu cristal, lapidar a sua pedra. Então eu vou estar revelando vários mistérios que eu não posso revelar aqui para simplesmente as pessoas que têm curiosidade. Esses são conhecimentos mais iniciáticos, são conhecimentos que eu quero que seja apresentado para quem tem vontade de mudar, para quem tem essa determinação de erguer a sua espada, de desembainhar a sua katana, a sua espada de fio único e conquistar tudo aquilo que é seu por direito nesse universo. Então, na nossa segunda aula, vou estar falando que Thoth, o Atlante, é um legado muito anterior ao Antigo Egito, como muitos aí já especulam, mas poucos falam. Existe uma coisa chamada Atlântida, e existe a Lemúria também, que eu vou estar falando em mais detalhes, que são as origens verdadeiras do hermetismo, e que eu vou adentrar esses mistérios com vocês. Eu vou pegar e vou realmente desvendar tudo. Me foi permitido, então vamos fazer isso aí acontecer. A nossa terceira aula dessa nossa mentoria fechada, desse nosso curso fechado, hermeticamente fechado, eu vou mostrar o caduceu de Hermes e o fogo secreto da Kundalini do coração. Depois que vocês já souberem os mistérios crísticos, o mistério do cristal, né, do alquimista, eu vou falar para vocês sobre como ascensionar, como levantar o caduceu de Hermes e ascensionar a energia da Kundalini do coração, dessa nossa Kundalini crística, para que a gente transforme toda essa energia que existe dentro de nós em uma verdadeira potência para manifestar aquilo que a gente quer na nossa vida. E na nossa quarta aula, quero falar para você sobre a serpente cósmica, sobre todo o mistério que existe nas escolas de mistério das antigas civilizações até o ocultismo moderno. Então, essa vai ser uma aula muito, muito especial, onde eu vou estar falando para vocês sobre toda essa evolução, toda essa jornada iniciática que veio lá do Antigo Egito, lá da Atlântida, até os dias de hoje, tá bom, gente? Então, a ideia é mostrar tudo isso para vocês. A ideia é que vocês tenham essa consciência e, a partir desse treinamento, vocês possam economizar tempo, vocês possam estudar com muita precisão, porque além de tudo isso, gente, além dessas 4 aulas exclusivas, tem todo o curso da Chave da Sabedoria Oculta, que é o meu treinamento, que alguns já conhecem aí, que eu vejo que tem vários alunos aqui acompanhando, mas que também, para quem não conhece, ele vai ensinar você a adentrar as chaves do oculto por conta própria, para você não depender de ninguém, para você não depender de nada, para você ser autossuficiente, estudar,
com os seus próprios olhos, ter o seu próprio entendimento, porque o que eu valorizo é duas coisas: sabedoria e entendimento. Então, é nessa pegada que eu apresento para vocês esse curso, A Chave da Sabedoria Oculta, versão A Chave Hermética. Para quem quiser, quem tiver interesse, entrem no grupo de WhatsApp aqui que estão deixando na descrição do vídeo. E eu quero dizer uma coisa especial: vai ter um bônus. Vai ter um bônus especial para quem entrar por primeiro. Então vamos lá, gente. Esse bônus chega a me arrepiar porque é um negócio muito exclusivo que eu tô oferecendo aí e que eu não achei que eu iria oferecer, mas vamos lá. Para os primeiros 7 alunos a entrarem, só para lembrar, gente, as vagas do curso vão iniciar amanhã, às 7h07 da manhã. Mas vamos lá aos bônus, que esses bônus são excepcionais. Então, vamos lá. Para os 77 primeiros a entrarem, eles vão contar com uma mentoria exclusiva em grupo, uma aula onde eu vou estar transmitindo a alquimia dourada, que foi justamente aquilo que eu entendi que mudou a minha vida, que é a alquimia interior verdadeira, baseada na tábua de esmeralda. Então é um ensinamento da tábua de esmeralda amplificado, tá? Um ensinamento da tábua de esmeralda traduzido para as nossas vidas, traduzido para uma forma palpável, para que você possa estar fazendo essa alquimia dourada na sua jornada. Então, essa vai ser uma aula exclusiva para os 77 primeiros a entrarem no treinamento. Por que 77 primeiros? Eu vou explicar lá dentro, porque esse também é um mistério. É o mistério do cubo de Metatron. É o mistério do livro de Thoth. É o mistério que liga todas as vertentes herméticas. Então, vamos lá. 77 porque comigo dá 78. Entendedores entenderão. Mas vamos lá. Amanhã, a partir das 7h07 da manhã, vai começar essa nossa corrida. Dessa nossa corrida da Chave da Sabedoria Oculta. Então, quem já é aluno, eu vi que estão perguntando aqui, quem já é aluno vão ganhar um desconto especial, vão estar pagando menos também, tá? Só que quem não é aluno vai poder entrar também com as mesmas oportunidades ao mesmo tempo. Vai começar às 7h07 da manhã para a gente estar nessa vibração, tá? Para a gente estar nessa canalização, nessa vibração do 7. Nós vamos adentrar nesse processo. Então, a gente vai mandar os links nos grupos de WhatsApp aqui. Entrem nos grupos de WhatsApp. A gente vai mandar os links aqui e no e-mail também, para quem não tem WhatsApp, tá bom? Só que, se você clicar no link, vai estar como indisponível. Às 7h07 da manhã vai estar disponível para começar essa corrida, tá bom? E aí eu quero ver se até de noite a gente já fecha essa nossa cúpula e a gente já fecha essa nossa legião da sabedoria para a gente estar fazendo a nossa última live aqui, todos unidos, todos juntos, tá bom? Então, lembrem-se, gente, entrem nos grupos de WhatsApp, entrem para ficarem por dentro dessa oportunidade exclusiva. Isso é uma oportunidade, gente. Eu não tô fazendo aqui um alvoroço e tal, por nada. Eu tô falando que isso é uma oportunidade porque eu queria ter essa oportunidade quando eu comecei. Isso é uma coisa que vai economizar aquilo que vale mais do que ouro na tua vida. O teu tempo. Vai economizar aquilo que realmente muda os paradigmas, tá bom? Então, ponha o despertador 7 da manhã, né, para acordar um pouquinho antes e tal. Já fiquem atentos e às 7h07 começa essa nossa maratona aí para adentrar na Chave da Sabedoria Oculta, versão A Chave Hermética. Lembrando que quem é aluno vai receber uma oferta especial, vai receber uma oportunidade especial para participar também com desconto, tá bom? Então, vamos voltar à nossa aula, né, minha gente? Vamos voltar à nossa aula aqui. E não se preocupem que tá pedindo aí quanto custa e tudo mais. Não é um preço que vai ser
exorbitante, é um preço menos do que um corpus hermético por mês, tá bom? É menos do que um livro por mês. Então, vai ser uma oportunidade única, vai ser uma oportunidade para os verdadeiros buscadores da verdade. Então, vamos voltar aqui para nossa reflexão, para nossa aula. E aproveitem a oportunidade de ouro, entrem no grupo de WhatsApp, fiquem ligados que amanhã às 7h07 começa essa baita oportunidade. Não, a compra não vai ser somente às 7h07. Às 7h07 abre o carrinho, abre a oportunidade, a janela de compra, né? Aí tem os 77. Desses 77, pode durar aí 1, 2 dias, 3, enfim, não se sabe. Pode ser que esgote em horas. Então, é importante você estar atento, tá bom? É importante você estar ligado para não perder tempo, porque eu vou contar esse número, fechou, eu mudo a turma, mudo a chavezinha lá e não vai ter choro, não tem acesso a esse bônus exclusivo. Então, depois vai ficar aberto também, mas lembrando que essa oferta vai ser somente até... se eu não me engano, sexta-feira, tá bom, gente? Tem que falar aqui com a equipe vai confirmar aqui, mas vai ser até sexta-feira. E é menos do que o valor que vocês estão chutando aí? É menos, podem ficar tranquilos, é menos. Vai ser bem acessível, tá? Não é nada exorbitante, é algo que eu quero dar essa oportunidade para vocês. Então, vamos lá. Vamos continuar então a nossa reflexão, lembrando a todos para entrar no grupo de WhatsApp, para entrar e acompanhar lá. Então vamos lá. Nossa reflexão filosófica então. Vamos lá. Então, toda causa tem seu efeito, porém, às vezes você pode causar algo, mas retornar com uma intensidade muito maior. Isso porque o universo não é estático. Existem várias causas acontecendo simultaneamente, como a gente já viu. Então, se você, numa dessas, joga uma pedra em alguém muito irritado, ele pode te devolver com um tiro na cara. Bem drástico, bem dramático, mas é a realidade. Então, muitas vezes, minha gente, a gente esquece que jogar uma pedrinha num lago cria várias ondas, né? Cria várias causalidades. Então, da mesma forma, se você às vezes irrita um cara lá, ou seu vizinho tá fazendo um maior barulhão, não sei o que, você liga pra ele, não atende, tal, você vai lá, joga uma pedrinha no vidro, não atende, você joga uma maior e acaba quebrando o vidro, e daí o cara tá num dia totalmente estressado, ele passou por diversos níveis de causalidade, por aquele efeito borboleta, você acaba, sei lá, levando um soco no olho, um tiro na cara, alguma coisa assim. Então, a ideia é que você causa, né, as coisas e aquilo pode voltar com uma intensidade muito maior, dependendo dos planos de causalidade que estão sobre você e aquele objeto secundário. Então, você tem que causar apenas coisas positivas para a sua vida, meu alquimista. Você tem que causar apenas aspectos positivos. Se você começar a causar coisas negativas, você vai poder atrair isso numa intensidade muito grande para a sua vida. Se você causa coisas positivas, se você investe o seu tempo, os seus recursos, põe a sua atenção, o seu foco naquilo que importa, com certeza isso repercute no universo e volta para você de forma muito mais intensa. Então, se você dominar os princípios anteriores, terá uma consciência mais plena de si mesmo em planos superiores como mental e até mesmo espiritual, podendo assim ter lucidez em suas ações e a forma que você irá reagir às causas externas, tá bom? Então, a ideia aqui é você ter consciência dos princípios herméticos, você ter consciência de tudo aquilo que a gente já falou até aqui, para poder estar causando tudo isso aí nos níveis mais sutis. Lembre-se, quanto mais para cima do pêndulo, mais na unicidade você está, mais você consegue causar nos planos de baixo. Então a ideia aqui é você conseguir causar apenas coisas boas e de alto impacto vibracional em níveis de sutileza extrema, assim evitando pensamentos, ações, virtudes e desejos negativos ou que não harmonizam com a vontade superior. Então, lembrem-se que
se vocês conseguem causar na sutileza, se vocês conseguem causar, a sutileza que eu digo é na essência, é causar lá em cima, é causar lá no ponto mais primordial para que aquilo transborde nos planos da manifestação de forma mais fluida, de forma mais rápida, tá bom? Então, você, estando alinhado com isso, você está alinhado com a vontade superior, você está alinhado com a espada da lei. E quanto mais a causa te elevar para o todo, em uma escala de vibração vertical, mais efetiva e potente ela será na sua vida. E agora, vamos ao nosso... vamos a nada. É isso aí, gente. Então, a ideia aqui é que a gente consiga ir em direção ao todo, a gente consiga ir em direção ao plano das causalidades totais, aos planos da mente do todo, aos planos da verdadeira vontade que é única, que é determinada, mas que a gente consegue adentrar pelo livre-arbítrio. A gente consegue entrar pelas nossas escolhas. Então, sejam sábios. Escolham com sabedoria aquilo que vocês querem para suas vidas. Escolham com muita sabedoria e não vão com esses efeitos manadas de que, agora chegou o momento de, sabe, chegou domingo, vou ficar de boa, assistir o Faustão lá, ficar comendo um monte de porcaria. Então, a ideia é que vocês criem essa consciência. É isso que eu quero para vocês. Que vocês criem consciência e ajam com sabedoria na vida de vocês. Porque agindo com sabedoria, cada ato de sabedoria, meus alquimistas, ele vale ouro, ele vale a liberdade, ele vale justamente vocês co-criarem os seus planos de causalidade nesse mundo, tá bom? Minha gente, então, sem mais delongas, para não alongar essa nossa live, eu quero deixar uma gratidão imensa, quero vibrar energias muito positivas para todo mundo começar essa semana com o ouro mesmo, com a espada na mão, tá bom, gente? Eu quero que vocês vejam também o post no Instagram, que eu fiz uma reflexão lá sobre a liberdade, eu fiz um texto antes dessa nossa live e já tá postado lá, e eu quero que vocês comentem lá no post, eu tenho a espada da vontade. Então, vamos lá, hashtag eu tenho a espada da vontade. Eu tenho a espada da vontade. Gratidão a todo mundo e que todo mundo comece essa semana com a vontade maior em suas mãos. E não se esqueçam da nossa oferta exclusiva para os verdadeiros buscadores, para aqueles que realmente querem erguer a sua espada da manifestação e causarem os aspectos positivos na sua vida e desvendarem todos esses mistérios herméticos. Entrem no grupo de WhatsApp para receberem o link dessa oferta única e exclusiva. Então eu aguardo todos vocês amanhã, 7 da noite, e comentem lá no Instagram, entrem no grupo de WhatsApp. Tamo junto, minha gente. Um bom início de semana para todo mundo. Que Hermes abençoe a vida de todos vocês e que encha os seus corações com a verdadeira sabedoria iniciática. Esses são meus votos e essa é a minha bênção. Até mais. Vejo vocês 7 da manhã e 7 da noite. Um forte abraço.